Análise psicológica do livro Morro dos Ventos Uivantes. Oi, eu sou Maria, eu sou psicóloga, vocês sempre me pedem vídeos sobre esse livro, e eu faço parte do time que ama esse livro, tá? E devorou ele, acho que uns 3 dias, eu li nessa edição aqui da Azahar, e eu gostei bastante dessa edição. Então esse livro aqui vai contar a história da Catherine e do Heathcliff. E ambos são seres humanos egocêntricos e desprezíveis que fazem mal, assim, pra todo mundo, pra si mesmos. E Catherine, ela faz parte de uma família rica e ela tem um irmão. E o pai dela viajava muito, não era normal, tudo ficava longe, não tinha meio de transporte. E aí numa dessas viagens ele volta com o que ele chama de ciganinho, um menino de cor, né? O livro traz essas questões raciais, que é o Heathcliff. E aí o que acontece? Ele é tratado como um filho pelo pai deles. Então o pai deles pegou ele para ser uma espécie de criado, porém ele se apega ao menino. E aí a Catherine se apaixona, né, por ele. Eles são criados como irmãos, isso aí também é um pouquinho polêmico. E o irmão da Catherine vai pegando um ódio, um rancor, um ciúme muito grande do Heathcliff. Só que o pai deles morre, então o Heathcliff fica à mercê da vida. E eles crescem, né? Hoje a gente tem os boletos para pagar. Antigamente a gente tinha toda essa pressão aí para casar. Catherine deveria casar com um homem rico e o Heathcliff ser um criado, né? Porque impõem isso aí, que ele tem que ser um criado. E ambos querem viver livres dessas obrigações sociais. E aí o Heathcliff escuta a Catherine falando que ela precisa se casar com um homem rico e que não poderia ser ele. Então ele fica com muita raiva, foge e anos depois ele volta riquíssimo. Só que aí ela já está casada, ela já tem filhos, e aí que a história e todo o drama acontece. E eu separei alguns tópicos para falar sobre esse livro. O primeiro que eu já falei é a questão racial, e as pessoas ficam chocadas quando ele aparece rico. A segunda é que ambos têm sintomas do transtorno borderline. Ambos desejavam ser amados. O Heathcliff, ele vivia na rua. Quando ele foi resgatado, de certa forma, ele recebe o amor. Mas depois jogam ele às cobras de novo, né? E a Catherine sente o peso de ser mulher na época. Ela tem que cumprir essas obrigações. Então eles têm esse sentimento de vazio profundo, essa necessidade obsessiva, assim, de serem amados. Ambos são muito instáveis, eles têm crises de raiva, são impulsivos, eles mudam de humor rapidamente. E o Heathcliff também tem um problema com bebida. O próximo tópico é que eles não conseguem cumprir as etapas do desenvolvimento da matriz de identidade. Lembrando que minha abordagem é o psicodrama, então eles entram aí nessa simbiose e acabam adoecendo porque não é uma simbiose saudável. E Bustos, ele diz assim: o estado de abandono e desamparo pode gerar uma incapacidade do ser humano de passar para a próxima etapa do desenvolvimento, com elementos insuficientes para a sobrevivência emocional. Então eles pulam a etapa do reconhecimento do eu e do tu, e eles se encontram e eles fazem nessa simbiose um no outro. Ambos buscam ser livres, e esse vínculo deles representa essa liberdade. E é um vínculo que nunca se estabelece, né? Porque eles não ficam juntos, pelo menos em vida. Diversas partes do livro, tanto a Catherine quanto o Heathcliff dizem que eles são feitos da mesma essência, né? Que um é um outro. Então isso mostra muito bem a simbiose que eles estão. Ela diz que eles são feitos da mesma essência. E esse livro aqui, gente, ele foi muito polêmico na época, porque a Emily Brontë, ela vai falar de um amor não romântico, ela vai falar desse amor que consome, esse amor cruel. E lógico que tem toda a parte da crítica social da época que impede esse amor. E um sentimento que perpassa esse livro aqui é o sentimento de raiva, porque a Catherine e o Heathcliff, eles sentem muita raiva o tempo inteiro, porque eles não são livres, eles não conseguem ser senhores das suas próprias vontades. Tanto que a Catherine morre de raiva, porque ela para de comer de raiva. E isso desencadeia um surto psicótico nela. Ela tem diversos surtos no final do livro. E algum tempo depois o Heathcliff, ele acaba falecendo também. E por fim fica a lenda aí, né, que ambos são vistos em espírito correndo livres pelos morros da Charneca. E a Emily Brontë, ela também vai fazer uma crítica a toda a parte religiosa, que era muito forte na época, né? Tem até uma parte que fala assim: o senhor sabe, senhor Heathcliff, que desde os 13 anos de idade tem levado uma vida egoísta e pouco cristã. Provavelmente mal chegou a ter uma bíblia nas mãos durante esse período. Deve ter se esquecido do conteúdo do livro e talvez não tenha tempo de voltar a ele agora. E aí ele pergunta: não gostaria de mandar chamar alguém, um ministro de qualquer denominação, não importa qual, para explicá-lo ao senhor e lhe mostrar o quanto se afastou dos preceitos, bem como o quão indigno está de merecer o céu, a menos que tenha alguma mudança que se opere antes da sua morte. Em quão forte isso é. E lógico que tem a questão racial também envolvida. É isso, comentem se vocês já leram, o que vocês acham desse livro, e até o próximo vídeo.